Josué, capítulo de número 3. Você vai encontrar Josué, que é o Pentateuco, esse primeiro livro da Bíblia, e tem o último, que é Deuteronômio, nesse Pentateuco. Josué é o primeiro livro depois desse Pentateuco. Então você vai encontrar o capítulo número 3 de Josué, o versículo de número 9, e a gente vai ler alguns versículos soltos, mas primeiramente é o 9 a 11. Vai a tua palavra aberta. Nós cremos que ela é o teu poder para aquele que crê, e que vai ser liberado algo tremendo para nós a partir desse momento. Suas promessas estão contidas aqui, e o Senhor é fiel para cumprir aquilo que prometeu. Existem promessas, ó Deus, que independem de nós, outras vai depender do nosso posicionamento diante daquilo que a gente ouve para colocar em prática. Mas sabemos que o Senhor é sempre fiel para cumprir o que fala. E é por isso que estamos reunidos agora para poder ouvir a Tua voz, o Teu direcionamento. E tira todo impedimento agora, nesse exato momento, que as nossas mentes não estejam dispersas, mas o Teu Espírito possa revelar o Teu poder. Em nome de Jesus, amém. Então, versículo 9 de Josué, capítulo número 3. Josué disse aos israelitas: venham ouvir as palavras do Senhor, o seu Deus. Assim saberão que o Deus vivo está no meio de vocês, e que certamente expulsará de diante de vocês os cananeus, os hititas, os heveus, os ferezeus, os gigazeus, os amorreus e os jebuseus. Vejam a arca da aliança do soberano de toda a terra atravessará o Jordão à frente de vocês. E aí ele vai continuar essa história e vai encerrar, e eu quero ler com você o finalzinho. Versículo número 17. Os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor ficaram parados em terra seca no meio do Jordão, enquanto todo Israel passava, até que toda a nação atravessou pisando em terra seca. Glória a Deus. Capítulo número 2, a gente vai ver a fé de Raabe, e resolve uma grande situação para aquele povo de Israel, e essa fé dela faz com que ela seja colocada na galeria dos heróis da fé, em Hebreus 11, como uma pessoa que fez parte da linhagem de Jesus. Deus reverte todo o quadro da família, restaura a sorte de Raabe, ela se converte, e ela deixa de ser prostituta para ser uma mulher de Deus, uma serva do Senhor. No capítulo número 3 agora, Deus vai fazer com que a fé não mais esteja em uma pessoa, mas esteja distribuído em uma comunidade, em uma população, em uma nação. Não que antes não houvesse essa fé, mas os passos, Deus então alarga o dom da fé para que muitos sejam alcançados. E ele dá um direcionamento para Josué, dizendo para Josué que assim como ele foi com Moisés, também seria com Josué. Deus abriu o Mar Vermelho e estaria abrindo o Rio Jordão. E ele se posiciona para que isso aconteça. A Arca da Aliança ali estava representando a presença do Senhor. Hoje nós temos a presença de Deus em cada um de nós, somos templo do Espírito Santo, não necessitamos mais da representatividade simbólica da Arca da Aliança. Nós somos cristãos, não convém a Arca da Aliança para o cristianismo, mas para o judaísmo.
ainda que é bonito, é algo que a gente se lembra do que Deus fez, é histórico, importante. E essa Arca da Aliança ia adiante, e o povo atrás. Quando eles chegam no Rio Jordão, está numa época, quando você for ler o capítulo número 3, das margens do rio está tremendamente cheia, porque era uma época que o rio crescia, era uma época que ele recebia aportes de chuva, e essa produção, se assim a gente pode dizer, de água, o Jordão deixava de ter 30 metros de uma margem para outra, de uma margem para outra, 30 metros, é como se você estivesse aqui, lá no fundo, e o irmão ali na porta, seria mais ou menos, não dava para até enxergar o outro. E ele passava a ter mais de 1.500 metros de distância entre uma margem e a outra. Deus manda eles ir para lá. O volume de água que batia no abdômen ou na cintura, agora seria um volume de água com correnteza que não dava para passar. Não tinha como construir barco, e quem iria numa correnteza forte daquela entrar no barco? 10 pessoas tudo bem, mas mais de 2.000 pessoas, aí seria impossível essa travessia. E eles chegam, e aí Deus dá o posicionamento para o líder Josué e diz assim: pode avançar. Então a arca estava na frente, sacerdotezinho. A gente não precisa mais de sacerdote hoje, somos sacerdócio santo do Senhor. Jesus cumpre toda a lei cerimonial, o véu é rasgado de alto a baixo, e a gente pode adentrar nos santos dos santos sem precisar de alguém para ser aquele que vai interceder por nós, a não ser Cristo Jesus na pessoa do Espírito Santo. Mas a história é essa. E os sacerdotes vão ter que entrar na água agora com a arca para o povo vir. Quando eles começam a adentrar na água, a correnteza se afasta para o lado leste, e o volume de água que estava vindo para dar o aporte no Rio Jordão é cessado, e historicamente, geograficamente, é comprovado que já aconteceu isso nessa mesma época que está na história da Bíblia. Cessou a correnteza a ponto do rio esticar para cima, onde estavam vindo as cascatas de água, 30 quilômetros de distância, para que todo aquele povo pudesse passar em pé enxuto. Isso é fato histórico, verdadeiro, comprovado cientificamente, e que está nas Escrituras Sagradas para que você creia. Nesse momento, a arca para no meio do rio, junto com os sacerdotes, e eles chamam o povo, e o povo começa a atravessar. É aí que a gente chega nesse auge do versículo, que Josué manda chamar e diz assim: escutem a palavra do Senhor. E aí então começa a palavra profética de revelação para mim e para você, para os dias de hoje, na atualização. Venham ouvir o que Deus está falando para vocês, e assim vocês saberão que o Deus vivo está no meio de vocês, e certamente vamos expulsar todos os eus, inclusive os nossos egos, que são os nossos eus. Eu sei, eu tenho, eu posso, eu quero, eu vou. E aí tem uma enumeração de eus: cananeus, heveus, ferezeus, gergeseus, amorreus, jebuseus. Aquele povo todo que dominava a região. Imagine agora um exército de Deus atravessando um rio que estava na cheia,
com mais de 1.500 metros de distância entre uma margem e outra, passando a seco, sem uma gota de água, a ponto deles poderem separar pedras para virar o memorial do que Deus construiu, e o povo do outro lado, esperando a travessia acontecer, eles devem ter desfalecido a alma. Que uma coisa, ele diz assim, como é que ele vai conseguir atravessar? E aquele que conseguir passar, a gente vai matar na espada. Mas agora o exército marchando sem água, meu irmão, não deve ter sido fácil para aquele povo que estava do outro lado. Mas o que eu quero falar para vocês é que o nosso Deus, o Deus vivo que está no nosso meio, já expulsou diante de nós toda a oposição, todo o atrapalhamento, todo o embaraço, todo o laço, todo o empecilho, toda atrapalhação, toda dificuldade, todo problema, toda idolatria, imoralidade, rebelião, corrupção, desonestidade. Deus está expulsando do nosso meio tudo que não presta, que não serve, que é problema para que a gente cresça, avance e conquiste a promessa. E ele está dizendo, vejam a arca da aliança do soberano, que está atravessando na frente de vocês, e Deus está conosco, e Ele está direcionando para a gente avançar na frente. Ele vai com a gente, Ele está no nosso meio, Deus está conosco para realizar o que a gente não pode. Às vezes a gente olha a nossa dificuldade e a margem do rio está em volume, como é que a gente vai conseguir enfrentar? Não é pela nossa condição, é para que a gente saiba que a gente tem um Deus vivo conosco, e é por isso que está todo esse ambiente, todo esse cenário, para que a gente possa dizer, não foi pela nossa força, não foi pelo nosso braço, não é pela nossa capacidade, mas é pelo Deus dos exércitos no qual nós servimos, e Ele é o nosso Pai e o nosso Senhor. Então é hora de colocar a fé em prática. Os espiões tinham ido, Raabe, pela fé, recebeu e entendeu a palavra de Deus, foi um instrumento para a salvação da família, fez parte, constituiu a família na genealogia de Jesus. No capítulo 3, essa fé é dispensada para um grupo maior de pessoas, porque poderiam ter pessoas ali dizendo, não vou avançar, não, depois essa água volta toda. E aqueles que estavam na liderança tiveram que ir primeiro. É lógico que os primeiros que colocaram o pé foram andando, e a água não ia baixando, e ele ia andando, a água não ia baixando, e ele ia andando, sim ou não? Por que não vai fazer? E se fizesse, todo mundo no vale também sobe, na hora que puxa. Então a água ia parando e ela ia agora recua. É o tsunami, quando a praia toda volta e depois vem a onda grande. Então ela recuou devagar, mas quem estava primeiro ali molhou pelo menos as canelas, o joelho, até acontecer. Então quem está na linha de frente tem que ir e saber que a gente está se molhando para os outros passar no pé enxuto, eles vão passar. E aí quando a gente chega no finalzinho, no versículo de número 17, os sacerdotes estavam carregando a arca da aliança e ficaram parados em terra seca no Jordão. E aí a Bíblia diz que toda a nação atravessou pisando em terra seca. Eu quero dizer para você que você vai atravessar essa dificuldade, você vai atravessar o caminho que Deus já propôs para você trilhar, porque a promessa está do outro lado e você precisa partir na fé e testemunhar o Deus vivo que você serve para alcançar aquilo que Ele falou. Porque Deus está no nosso meio para nos dar vitória, foi cantado aqui. A gente não conversou nada, a gente não trocou nenhuma informação, e os louvores têm tudo a ver com a palavra.
Deus está confirmando aquilo que Ele está fazendo no nosso meio, que Ele fará daqui na frente. E não tenha medo, porque você vai atravessar essa situação sem ser afligido, sem se afogar. Porque tem passagem na Bíblia que diz que ainda que as águas venham nos submergir, Deus não nos deixa afogar. Mas aqui está dizendo que a gente vai passar sem a aflição dessa água. Aqui está dizendo que a gente tem que partir para cima. Então não é tempo de ficar parado. Deus já deu o comando, pode ir, porque a vitória é certa. Não vai poder ficar na outra margem, olhando para trás. Não é mais tempo de olhar para trás. Aqui é um simbolismo do batismo. Vai ter que mergulhar, entre aspas, espiritualmente, afogar e deixar morrer o pecado. Porque a orientação de Josué, com a revelação de Deus para que tudo isso acontecesse, a gente vai ver aqui agora. Olha só, voltem aí no início do capítulo número 3. E ele vai estar dizendo aí no início desse capítulo: santificai-vos hoje, porque o Senhor vai fazer grande coisa na manhã. Então ele reúne o povo e vai dizer assim: a gente não tem como tomar banho, a água aqui é escassa. Vocês vão ter que tomar banho, trocar de roupa, porque Deus não vai receber vocês aí sobre não. Tem que se santificar. Então, já tinha dias que eles estavam ali peregrinando. Para eles fazerem isso, eles teriam que se esforçar. E eles teriam que trocar as vestes. O que a gente aprende para os dias de hoje? Deus já liberou a palavra, já disse como vai acontecer, está querendo que a gente parta para cima, a vitória é certa, já mostrou que Ele vai cumprir a promessa, agora tem os pré-requisitos para o acontecimento. Se fosse uma igreja de movimento agora, eu só ia pregar essa parte. Como a gente está trabalhando na verdade, há condicional para que isso aconteça. 2 pontos. Tem que se preparar para o que Deus está mostrando para você e eu recebermos a promessa. Não vai ser de qualquer jeito. Roupa suja não vai adiantar. Corpo sujo não tem como adiantar. Em pecado e em sujidade, em impureza, não vai ter como atravessar. Vai ter que mortificar o passado. Na travessia em pé enxuto, vai ter que deixar o passado para trás. Vai ter que sepultar tudo que não serviu do passado. E é tempo de deixar para trás as mágoas, ressentimentos, rancores, falta de perdão, egoísmo. Tudo que pode ser um embaraço. Por isso que o convite de Josué é para que o povo venha e se santifique. E como é essa santidade, pastor, hoje? Santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. A gente vai precisar orar, que a gente já ora, manter um espírito de oração. Vamos encontrar, depois que a gente atravessar e estiver para o alcance da promessa, vai ter um embate, que o povo estava lá esperando. Todo o povo pagão estava esperando para o conflito. É claro que eles estremeceram, mas teve a batalha. É um segundo momento. Eles tinham que estar preparados para essa guerra que viria, para o alcance da promessa.
E a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, é contra as hostes celestiais da maldade. Jejum. E busca na palavra. Deus falou, obedecer. Deus falou, obediência. Deus falou, cumprimento dos princípios. Então tem uma tríade aí: oração, jejum e obediência à palavra, santificados. Porque amanhã Deus fará grande coisa. E aí, olha só, a gente vai no capítulo 4, manda pegar essas pedras, 12 pedras, para que represente as 12 tribos. Vocês vão fazer um memorial no meio do rio, porque quando o rio encher de novo, vai estar lá, e vocês vão falar para os filhos de vocês, para gerações das gerações, que foi sepultado todo o pecado, que a vida de vocês para trás ficou, e agora vocês estão indo para uma nova vida. Então vocês vão pegar mais 12 pedras, porque a gente vai chegar lá em Gilgal e vai levantar um altar de pedra, e a gente vai adorar o Senhor lá, onde Elias e Eliseu vai operar tremendamente, onde vai ter vários relatos bíblicos de bênção lá. Agora, a gente não vai adorar as pedras, está entendendo? A gente vai adorar a Deus. Quando a gente olhar para as pedras, a gente vai se lembrar do que Deus fez. Não vão confundir isso. Não vai fazer ídolos. Mas vocês vão levantar memorial. 2. Para lembrar que o passado ficou para trás, a sujidade, o pecado já não convém mais para a gente, e o outro, para trazer à memória aquilo que nos traz esperança. E quando seus filhos perguntarem o que está acontecendo, o que é isso, o que são essas pedras, vocês vão dizer que o Deus vivo e todo-poderoso agiu com braço forte, deu vitória e cumpriu a promessa na vida de cada um. Amém. E aí eu quero encontrar com você nesse capítulo de número 4. O versículo de número 21. Bora para o 20 para a gente ver ele chegando em Gilgal. E Gilgal ficava mais ou menos uns 3 quilômetros andando. E eles com as pedras na mão. 3 a 13 quilômetros, depende de como ele percorreu. Alguns percorreram em média 10 quilômetros com aquelas pedras grandes na mão. E ele diz assim: em Gilgal Josué ergueu as 12 pedras tiradas do Jordão. Disse ele aos israelitas: no futuro, quando os filhos perguntarem aos seus pais o que significa essas pedras, expliquem a eles: aqui Israel atravessou o Jordão em terra seca, pois o Senhor, o seu Deus, secou o Jordão perante vocês, até que o tivessem atravessado. O Senhor, o seu Deus, fez com o Jordão o que fizera com o Mar Vermelho, quando secou diante de nós, até que o tivéssemos atravessado. Ele assim fez para que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é poderosa, para que vocês sempre temam o Senhor, o seu Deus. Educa seus filhos, ensina a eles o caminho. Mostra o Deus que vocês servem através de uma atitude de fé. Os filhos vão fazer a leitura nossa em fé, do nosso comportamento, das nossas atitudes. E eles vão perguntar: o que é isso? Onde é que você está indo, meu pai? Onde é que você está indo? Minha mãe não está indo para a igreja. O que é a igreja? A igreja é uma reunião de santos que Deus instituiu na face da terra. Jesus é o cabeça, e Deus tem uma mão toda poderosa, derrama a bênção naquele lugar. E aí vão ter simbolismo na família que você vai precisar explicar o que foi que Deus fez e testemunhar disso, lembrando para os seus filhos de geração em geração
não transferir responsabilidade, mas se importar com a vida geracional que está pela frente, ensinar os jovens, ensinar as crianças o que Deus fez no nosso meio, o que Deus está fazendo, e testemunhar através das nossas vidas. Eles vão querer ver, para que todas as nações glorifiquem o Senhor através de nós, como testemunho de fé. É isso que Deus está esperando da gente. Agora o mais difícil Ele vai fazer, porque Ele é um Deus poderoso do milagre. Só que Ele já disse que já fez. A promessa dele vai se cumprir. E Ele está fazendo com que a gente atravesse. Quem é que vai alcançar a promessa? Aí a gente vai ver lá depois nos conflitos quem foi que alcançou e quem foi que não alcançou. Quem estava na santidade, odiando o pecado, fugindo da aparência do mal, buscando a Deus, orando, jejuando, trazendo para os dias de hoje, obedecendo o comando de Deus, cumprindo os princípios da palavra, alcançaram toda a promessa para a glória e louvor do nome de Jesus. Então não esqueça que o que Deus está falando comigo e contigo hoje, Ele vai cumprir. Só que Ele pede para a gente avançar. Guarda na memória e transmite isso para as outras gerações. É tempo de se santificar. É tempo de estar posicionado para alcançar aquilo que Deus quer. O Senhor vai expulsar todos para cumprir aquilo que Ele quer. Tudo que não serve, Deus está colocando para cair por terra para poder glorificar o nome dEle. Versículo número 5 e a gente encerra. Santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilha entre vocês. A palavra foi liberada hoje. Se você crê, você já começa o processo hoje. Santificai-vos é hoje. Não deixa para amanhã, é hoje. Porque amanhã Deus já está fazendo maravilhas no nosso meio. Amém? Você crê?